Depois de ter aprendido a importar vídeos e fotos para dentro do After Effects, agora vamos aprender como importar arquivos do Illustrator e do Photoshop. Primeiramente, você vai vir lá na pasta, tá? Aonde deixei disponível para você baixar os arquivos e entrar aqui na pasta do Illustrator. Vai ter um arquivo aqui do Illustrator, você vai dar um duplo clique e tem um personagem. Esse personagem não foi eu que criei, esse personagem eu peguei no Freepik. Se você não conhece o site, ele é esse site aqui, tá? Freepik, onde tem alguns vetores que são grátis, que você pode usar nos seus projetos, tá? Você só precisa baixar, por exemplo, eu baixei esse aqui, vou clicar aqui para mostrar para você, e cliquei aqui, ó, Free Download, e eu fiz o download desse vetor, tranquilo? Deixei só esse personagem aqui para demonstrar para você como podemos enviar. Aqui no Freepik você tem, além desses personagens grátis, onde tem essa coroa são os personagens que são pagos. Então você pode até pagar por um personagem desse, tá? Não criei, eu sou ilustrador, mas como eu quero fazer uma coisa mais focada no After Effects, nem tanto no Illustrator, eu quis baixar esse personagem só para mostrar de exemplo para você, tá bom? Para começar, aqui no Illustrator, você tem aqui, ó, eu vou puxar aqui para mostrar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas. Cada camada dessa aqui pertence a uma parte do corpo desse personagem. Essa aqui é o celular. Aqui é a mão esquerda, tá? Mão esquerda. Mão direita, corpo, orelha e aí vai em diante, beleza? Como funciona? No Illustrator, quando você vai mandar para dentro do After Effects, é muito importante que você faça essa distribuição, pegando cada camada e deixando uma parte do corpo. Por quê? Se você manda o arquivo do Illustrator com todas essas opções agrupadas, eu vou criar uma única camada aqui e vou agrupar todas elas, tá? Vou puxar aqui e jogar aqui dentro aqui, tá? Vou salvar, você não precisa fazer, tá? É só de exemplo. Vou salvar e vou voltar aqui no After Effects. Vou dar um duplo clique aqui e agora eu vou entrar lá nos arquivos aqui, ó, Illustrator, aqui, ó. Eu vou importar. Quando eu importo para cá, que eu crio uma composição, ele é interpretado como uma única camada, ou seja, eu não tenho as partes do corpo do personagem separadas. Então eu não tenho a mão esquerda separada, nem o cabelo, se tornou uma imagem. Então para animar esse personagem aqui, demoraria bastante, não seria muito fácil, porque eu teria que criar malhas usando a ferramenta do Puppet e não ficaria perfeito como se eu tivesse as partes do corpo separadas, tá? Então nesse caso é muito importante que quando você vai importar algum material, você sempre deixe eles separados em camadas, tá bom? Outra estrutura que eu quero mostrar para você é dentro do Photoshop. No Photoshop é um pouco diferente. Eu vou abrir aqui o Photoshop para mostrar para você. Já o Photoshop já usa um sistema um pouco diferente do Illustrator. Ele é um pouco mais fácil de ser interpretado, tá? Não estranhe esse cartaz é um convite de aniversário da minha avó que eu fiz, tá? Tirei foto dela e fiz esse cartaz aqui. Mas vamos focar aqui na estrutura do Photoshop para ser importado. Se você for analisar, deixa eu só puxar aqui, eu tenho aqui, ó, os nomes, tá? Eu tenho aqui uma imagem aqui do carro, onde eu recortei, tenho aqui nome aniversário, tenho correção de cor, outro nome, tem uma máscara, que é esse carro aqui, eu tenho um grupo, que é a cidade lá atrás que eu criei, eu tenho um recorte aqui da minha avó, eu tenho as partículas, tá? Toda essa estrutura aqui. Eu posso gerenciar tudo isso daqui como um grupo e posso enviar para dentro do After Effects. Quando eu envio para dentro do After Effects, o grupo, ou seja, essa camada aqui onde tem esses elementos, é interpretado pelo After Effects como uma composição, tá? Isso aqui é o desenvolvimento do programa que é interpretado, tá? Isso aqui vem lá dos criadores dos softwares da Adobe, tá? Então não é um erro, tá? Isso aqui é simplesmente isso. Por quê? Porque o Photoshop é um programa de composição de imagem.
E o After Effects é como se fosse o Photoshop avançado. O Illustrator é um programa de vetorização. Então, é muito importante você ter isso em mente, beleza? Então, agora que conhecemos toda essa estrutura, eu vou salvar aqui. E voltando aqui para o After Effects, eu vou clicar 2 vezes, tá? Aqui no Project. E vamos importar primeiramente do Photoshop. Vou clicar aqui no Photoshop, clicar aqui em Import. Lembre-se que tem aqui 2 opções. Photoshop Sequence, ou seja, uma sequência de imagens do Photoshop, ou criar uma composição. No Photoshop, eu vou deixar aqui na opção de criar composição. E além disso, você tem algumas opções, como importar como footage. Lembra que eu falei que o footage é uma imagem? Só que além do footage, você tem aqui composição layer size ou composição. Eu vou deixar aqui como composição e vou mostrar a diferença das duas para você, tá? Primeiramente, composição, eu vou clicar aqui em importar. Ele abre essa caixinha aqui de formas de como eu vou importar aquele material do Photoshop. Eu tenho aqui composição. Primeiramente, vou deixar o footage, só para mostrar para você. O footage, eu vou clicar 2 vezes, vai abrir aqui na camada aqui de layer. Eu vou arrastar para cá para criar uma composição. E olha só, eu tenho uma única imagem. Ou seja, eu não tenho os elementos separados, beleza? Agora, vamos importar ela como uma composição, tá? Eu vou deixar como composição e vou clicar em OK. Ele cria aqui para nós a sequência aqui de arquivos que tem dentro do Photoshop, tá? E além desses arquivos criados no Photoshop, o grupo, como eu falei para você, eu vou tirar aqui essa visualização aqui, da cidade, em preto e branco, beleza? Então, eu vou tirar aqui, vou eliminar esses arquivos aqui, fechar aqui. E agora vamos clicar 2 vezes aqui. Nesse caso, ele não interpretou algumas informações do Blend Mode e do gradiente do Photoshop. Ou seja, ele interpretou tudo isso aqui como uma camada do Photoshop. Entendido? Ou seja, eu vou selecionar aqui algumas imagens para você perceber. Se eu chego aqui nessa área da composição e clico em cima, eu só consigo selecionar essa área do texto. Se eu quero clicar aqui no carro, eu não consigo. Por quê? Porque quando eu envio como uma composição, só como composição, cada elemento ele é interpretado como uma parte da composição por inteira. Ou seja, o nome ele poderia ser um quadradozinho pequenininho aqui circulando só o nome. Por quê? Porque é o tamanho dele do espaço. Só que quando eu envio como uma composição, o espaço dele é o tamanho da minha composição em si. Vou explicar novamente. Você observa que esse aqui é o tamanho real desse nome aqui escrito Setor Pedroso. Se eu envio só isso aqui como composição, como foi a opção que escolhemos aqui, Composition, ele interpreta esse nome aqui como o tamanho da minha composição. Se eu coloco como Layer Size, ele vai interpretar essa layer pelo tamanho dela aqui. Ou seja, a melhor forma de exportar arquivos do Photoshop é selecionando essa opção aqui, Composition, Layer Size. Por quê? Porque cada objeto aqui ele vai interpretar como o seu tamanho original. Ou seja, o tamanho desse texto aqui ele é interpretado por esse tamanho e não pelo tamanho da composição. Então, eu consigo clicar aqui nesse nome, clicar aqui no carro, clicar aqui nesse outro nome e tenho também o tamanho dos elementos que foram usados da mesma forma que está lá no Photoshop. Tranquilo? Uma observação que eu quero fazer para você é que é o seguinte, nas outras versões do After Effects, o After Effects entendia os nomes que vinham do Photoshop para cá como texto. Agora ele não entende mais. Nessa versão 2019 do After Effects, eu não consigo selecionar a ferramenta de texto e digitar, mudar esse nome. Para mim fazer isso, eu tenho que ir lá no Photoshop e fazer essa alteração. Aqui dentro do After Effects não é possível mais fazer isso, tá? E além disso, alguns elementos da cena, como o gradiente que foi usado aqui para criar essa textura em si,
ele já mudou todo o sistema. Então, nesse caso, eu preciso recriar essa estrutura aqui dentro do After Effects, tá? É algumas modificações que vieram acontecer nessa versão 2019. Agora eu vou mostrar para você como você pode importar o arquivo do Illustrator. Aqui vindo em Arquivos, Illustrator. Quando você clica aqui, Import. Ele aparece as duas opções, Footage e Composition. Professor, por que não aparece Composition Layer Size? Porque no Photoshop estamos trabalhando. Aqui não aparece a opção. Por quê? Porque no Photoshop estamos trabalhando com imagens. Aqui no Illustrator estamos trabalhando com vetores. Se eu escolho, eu tenho a opção aqui, ó, Document Size ou Layer Size. Eu, particularmente, vou mostrar a primeira para você. Gosto de trabalhar com Layer Size. Ele vai interpretar aqui o tamanho, tá, da minha camada como vetor. Se eu troco essa opção por, deixa eu deletar aqui, vou importar novamente, como Document Size, ele vai interpretar a composição inteira, como se fosse lá no Photoshop. Beleza? Olha só, aqui eu só consigo selecionar o celular, não consigo selecionar a perna, nada aqui. Beleza? Como eu falei, no Photoshop você trabalha com imagens. Aqui no Illustrator você trabalha com vetores. Então, é de muita importância você sempre trabalhar com resoluções grandes, com telas grandes no Illustrator para mandar para o After Effects. Por exemplo, você cria aqui uma composição, uma cena grande aqui no Illustrator, e aqui você cria uma composição em 1920 por 1080 para trabalhar. Por quê? Porque você está trabalhando com vetores. E quando ele chega para cá, esse vetor é entendido como imagem. Então, se você dar um zoom aqui, você começa a ver, deixa eu só clicar aqui, que o Illustrator começa a ficar serrilhado algumas partes do vetor. Isso acontece por quê? Porque está sendo interpretado como uma imagem. Para corrigir isso, eu vou explicar mais para frente, mas só um bônus para a gente adiantar, você pode clicar nessa opção de rasterizar. Eu vou selecionar aqui, que ele rasteriza o vetor que você faz. Nem sempre dá certo, tá? Eu vou selecionar aqui também, aqui, botar em Full, mas ele ameniza um pouco essa opção. Pode ser que dê certo, como eu falei, pode ser que não, mas sempre tem em mente. Por quê? Porque se você estica esse vetor aqui, ele pode dar algum problema. No caso aqui, como a gente importou como Document Size, ele interpretou a composição por inteira. Eu vou selecionar o corpo aqui e vou puxar só para te mostrar. Cadê? Corpo aqui. Ele vai perdendo textura, vai perdendo qualidade. Ó, vai ficando mais visível a parte serrilhada. Então é muito importante você ter essas observações, ter esses detalhes e ficar atento nessas observações dos arquivos do Illustrator e do Photoshop. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Próxima aula eu espero você.